No ar, Vida Leve, o seu podcast de comunicação, bem-estar e felicidade. Como é que você tá, hein, Levinha? Levinho, tudo bem por aí? Espero que sim, bora começar essa semana. Começar não, que a gente já tá no meio, né? Bora lá com coragem e com aquela leveza que a vida pede, né? Olhe, o assunto de hoje, aí, né, com a aproximação das eleições, não vou dar muito spoiler, não. Mas eu vou para as manchetes da semana, para você que tá aí do outro lado já se situar. Mulheres estão se candidatando mais a cargos políticos, mas ainda tem baixa representatividade. Quase 200 casos de violência política de gênero são apurados no Brasil. Menos de 15% dos cargos eletivos são ocupados por mulheres. Presença de mulheres na política é um passo crucial para consolidar a democracia. Agora ficou fácil, né, Levinha? Né, Levinho? Nós vamos falar sobre mulheres na política. E olha, deixa eu contar logo aqui que eu tenho duas convidadas de peso, poderosas. Já vou logo aqui dando as boas-vindas. Emília Correia, defensora pública aposentada, vereadora por Aracaju e pré-candidata a prefeita de Aracaju. Seja muito bem-vinda aqui ao Vida Leve nesse novo formato. Maravilhoso, eu tô aqui muito feliz de estar perto da Karine. Meu Deus, tem muita história para contar. Temos. Mas a gente não vai contar assim também de logo, não. Tô muito feliz aqui para falar das mulheres, dos espaços de poder, da necessidade dessa inclusão de mulheres em todos os espaços de poder. E vem de uma luta tremenda de muitos anos, que não é fácil, né? E aqui também, ó, do lado dela também, da Raquel, muito feliz de estar aqui. E ó, tô levinha, viu? Muito bem, eu só quero leveza aqui, viu? Tô levinha. Raquel Tavares, seja muito bem-vinda aqui ao Vida Leve. A Raquel é advogada, escritora, palestrante e pré-candidata a vereadora de Aracaju. Seja muito bem-vinda, Raquel. Obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar nesse programa especial falando, né, de política, da participação política das mulheres. É um tema muito importante, atual e necessário. Principalmente na época de campanhas eleitorais municipais, né? Exatamente. Com essa aproximação aí das eleições, eu gosto assim de frisar bastante que a intenção aqui deste episódio não é falar sobre partidos, não é fazer campanha, é mostrar mesmo a importância, essa história de luta e conquista de mais esse espaço de poder pelas mulheres, que tem aí um histórico de baixa representatividade que a gente já sabe, e a gente vai contextualizar aqui nós três juntas, poderosas, vamos aí remeter aos fatos históricos e vamos mostrar essa história mesmo de luta, né, e a importância da inclusão feminina. Quando a gente fala assim, por quê? Por que dessa importância toda de mulher na política? Aí tem toda uma história de diversidade, de uma sociedade mais justa, né, Emília? Com certeza, viu? Karine, é bom a gente falar que, olha, não tem apenas, a Raquel pode me corrigir, salvo engano, 90 anos que a primeira mulher pôde votar e ser votada. Veja. 90 anos é muito pouco tempo, mas a gente já evoluiu, mas precisa evoluir muito mais. Ainda há digamos, uma vagareza nessa evolução. Sim. Mas não é por nós, é porque a gente está ensinando que não tem mais como não conceder esses espaços. E isso faz uma diferença muito grande, né? Para ter uma ideia, historicamente falando, essas mulheres, muitas vezes, elas nem se imaginavam nesse cenário, somente aquelas mais ousadas que à frente do tempo. À frente do tempo, que graças a Deus nós tivemos Sim. lá atrás, né? Nesses 90 anos lá atrás, de história, de luta, de entendimento, de sensibilidade. Sim. Hoje a gente vê um percentual maior, mas muito baixo ainda. Muito baixo. Muito baixo, né? Porque tanto no Senado, na Câmara Federal, no Senado, na Câmara Federal, nas assembleias estaduais, né? Sim. Como aqui a LESE, nas câmaras municipais de todo o país, chega em torno de 12, 15% a presença feminina. E aí a gente vai para o outro dado, 53% do eleitorado brasileiro é composto de mulheres. E então, aí? Tem alguma coisa aí, né, Raquel? Não é? A gente para assim e pensa, veja, a mulher não tinha nem direito ao voto, gente.
Isso só foi conquistado em 1932, como você colocou aqui. Então, veja, quando a gente para e pensa que nem direito de votar a gente tinha... A mulher casada tinha que pedir depois ao marido a autorização. Já parou para imaginar? Depois de um certo tempo, não foi de logo. E quem era viúva e solteira tinha que comprovar renda, viu? Tinha que comprovar renda para poder se manifestar num voto, numa expressão. Olha, mesmo. Mulher sofre, viu, minha gente? Vamos combinar que mulher... Não é fácil ser mulher, não. É lindo, maravilhoso, mas não é fácil, né, gente? Mesmo. Então eu vejo assim, poxa, eu fico fazendo esse retrocesso, assim, essa volta no tempo para pensar, olha, veja que luta, né? E claro que a gente teve conquistas, apesar de ainda ser muito baixa essa representatividade, mas a gente não pode esquecer, veja, nem direito a votar a gente tinha, né? E aí depois tantas conquistas de o Brasil, por exemplo, ter eleito a primeira presidente mulher, que foi a Dilma Rousseff. Então, assim, são conquistas pontuais, a gente vai naquele passinho da formiguinha, né? Mas o importante é que a gente tá indo, né, Raquel? Exatamente. É importante, Karine e Emília, fazer esse recorte histórico pra gente entender, né? Porque muita gente não entende ainda por que as mulheres estão brigando tanto por esses espaços, né? E ainda existe muito preconceito, né, na sociedade, e a gente precisa realmente entender por que essa história, né? Como a Emília falou, são muitos anos de luta. Por quê? Porque as mulheres, inicialmente, não eram nem sujeitos de direitos nem de obrigações, como você falou. Então, essa luta começou lá no passado, né, para que se estabelecesse, por exemplo, a Constituição Federal hoje estabelece, né, que homens e mulheres são iguais perante a lei, mas precisa dessa efetividade. E é por isso que a paridade de direitos é justamente não dizer que a mulher é igual ao homem. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes. Inclusive, há diferença dentro dos mesmos grupos de mulheres. Eu sou diferente de Emília na participação política, na visão de vida, né, na questão etária, de etnia. Então já existem essas diferenças dentro do mesmo gênero, do mesmo gênero. Então essa história começou lá atrás por essa luta de direitos, porque a mulher não tinha direito nem à autodeterminação, né? O poder de decidir sobre sua própria vida. Os homens decidiam sobre a vida delas, né? Elas não tinham nem responsabilidade civil nem penal sobre a sua própria vida. Então a autodeterminação foi o primeiro passo para que as mulheres dessem, né, os passos seguintes ao direito ao sufrágio, né, do direito de votar e ser votada, até que se chegasse aos dias atuais, onde a gente já luta por outros avanços, né, Emília? Que é essa participação mais efetiva da mulher nos cargos eletivos. Como a Emília falou, a gente é 51,3% da população brasileira, somos 53% do eleitorado e apenas 15% nos cargos eletivos. É um número bastante pequeno que representa ainda uma subrepresentatividade. E aí a gente precisa realmente entender o porquê dessa subrepresentatividade, né, Emília? E aí, Raquel, e aí, Karine, né? E o Levinho e a Levinha. E aí tem uma coisa muito importante, a importância das cotas femininas. Sim. É bom falar sobre isso, porque tem gente que não sabe que existem cotas, exatamente, né? As cotas femininas para participação na política, no cenário da política, é importante para alguns. Tem a gente que pensa assim, lógico, né? E é o correto, mas ainda não entende a dificuldade de chegar. Não tinha que ter cota, tinha que ser meio a meio, mas pode ser meio a meio. A cota é para que as coisas aconteçam, né? Nesse caso da mulher participando. E aí eu digo a mulherada, né, a Levinha, não aceite ser apenas um número. Porque a cota vai ter necessidade legal, inclusive pode dar problema para os partidos quando não tem essas cotas, a presença feminina, mas aí muitas mulheres são convencidas, muitas vezes elas não têm interesse, não despertou interesse de estar na política e é convencida, muitas vezes pelo marido, muitas vezes pelo namorado que está envolvido com a política, de participação. Só que aí ela serve muitas vezes só como um número, porque ela não queria estar ali. E a mulher, ela tem que estar, não é clichê não, ela tem que estar realmente onde ela quiser, onde ela se sente bem, onde ela tem a habilidade, onde ela traz o dom, o coração dela, que aí ela faz diferença de verdade, não em uma imposição de preenchimento de um número, de um percentual ligado à cota, né? Então isso é muito importante que se diga mesmo, para que quando ela chegue nos espaços de poder, ela se sinta segura, preparada, que é outro problema também que a mulher, ela muitas vezes, muitas mulheres até gosta, mas até não tem
fica temendo, porque é um ambiente difícil, de presença masculina muito mais marcante no sentido de número mesmo, de número da história, né? A gente vê isso e eu digo sempre que eu, Raquel, fui muito preparada, porque eu sempre tive espaços mais masculinos que femininos na minha vida profissional. Foi na comunicação, sim, no rádio, eu fiz rádio. A presença feminina é muito pequena. No tribunal do júri, como defensora pública, a presença das mulheres advogadas e defensoras ainda é pequena. Então, eu fui ambientada no ambiente masculino, então não tive receio disso. Sim. Mas tem muita mulher que precisa ser preparada, né? E a gente sente isso muito, sabe o quê? Violência política é outro tema muito forte. A gente vai falar disso aí também, porque tem tudo a ver. Assunto que só, viu? Olha o medo que dá. A gente tem casos aí, né? E aí vocês colocando essa questão, né? Veja, a mulher não voltava, tudo aí. Veio a inserção no mercado de trabalho, que já foi outra conquista, porque a mulher não podia fazer nada, gente. A gente não podia nem abrir a boca. Então, assim, você entra no mercado de trabalho, aí as desigualdades persistem, porque a gente tem dados aqui mostrando a todo instante, a todo tempo, que mesmo a mulher assumindo o mesmo cargo que o homem, ela recebe 20% a menos de salário. Isso ainda persiste. Então, assim, todas essas desigualdades que vêm lá de trás, elas ainda perpetuam, né, em várias áreas, inclusive na política. Então, é uma questão que a gente chama bastante atenção mesmo, porque é justo isso, sabe, Levinha? Me diga você que está assistindo, você, Levinho, você acha justo isso? Essa desigualdade de gênero porque mulher não pode? Vamos, seja sincero, né? Então, aí a gente vê que entra todo um contexto aí da democracia, de uma sociedade mais justa, mais igualitária. E a gente sabe que a mulher tem suas peculiaridades, né? Cada um com seus talentos, como você acabou de colocar aqui, né? Veja que eu acho lindo. Eu tava ali comentando com a Raquel nos bastidores, e quando a gente vai fuçar a história de vocês, chega a me arrepio, assim, porque a gente vê que vocês gostam. E é diferente quando a gente gosta do que faz, porque a gente se entrega. Perfeito. E o resultado é outro. Aí você vê lá a história que já se via a comunidade desde jovem, desde criança, que tá na igreja, que tem toda uma questão do servir por trás. Isso é muito bonito de ver. Eu me emociono, porque a gente sabe quando a gente tá falando com pessoas que estão ali, como você... Não é número. Estão ali porque tem vocação, porque tem talento, porque gostam do que fazem. Você sente isso, né? Com certeza. A minha história, por exemplo, isso é bom pra Levinha, né? Para as mulheres escutarem, porque eu acho que ela acaba se identificando com a Karine, com a Raquel, com a Emília. Isso é muito importante. Por exemplo, quando eu abracei a instituição, a Defensoria Pública, eu carregava uma defensora dentro de mim, mas eu não sabia, só de ver a defensoria me arrepia, me atraiu. E na época não havia ainda, lá de trás não havia concurso ainda. Sim. Eu entrei... Numa época que nem concurso tinha. Porque ainda estava se organizando e o meu coração já batia forte por aquela função, sabe? Pulsava forte mesmo. Tanto é, Raquel, só para você ter uma ideia, Karine, olha o que aconteceu. Eu com meus filhos pequenos, já advogada, e veio essa questão da defensoria, não havia concurso, tinha que ser nomeação. Para isso tem que ter indicação política, e sabe? Aquela coisa toda. Enfim, era o que tinha, não tinha como fazer concurso. Aí o que aconteceu comigo? Uma situação de remuneração muito baixa. A minha vida era fazer conta com filhos pequenos. Olha o que veio para mim. Rodrigo, abraço! Um convite para participar, para ser advogada da Energip, que na época era o melhor trabalho, o melhor emprego para um advogado, que tinha um salário top. Aí veja o que é que eu digo. Não quero. Olha. Aí meu pai enlouquece, né? Meu pai, pronto, eu já com filho pequeno, meu marido. Tá doida, o pai dos meus filhos na época disse assim, o meu marido na época, o pai dos meus filhos disse assim, que é isso? O salário é ótimo, você é advogada. Eu falei, eu quero ser defensora pública. E o salário era um pouco mais do que um salário mínimo no dia de hoje. Aí eu era considerada, meu pai disse, é uma loucura, ainda você vai para o interior se for o caso. Eu não vou, meu pai, mas eu quero fazer a defesa dessas pessoas, está aqui no meu coração. Então foram mais de 30 anos como defensora pública. Aí é o que você fala.
quando a gente abraça com a alma. Verdade. E se a política, gente, as mulheres têm que se envolver, as mulheres têm que vir, porque é um espaço. Porque acontece, tudo que acontece na sua casa, na sua empresa, na rua, no comércio, passa pela política. Passa. Então é necessária essa consciência. É porque taxaram. E eu demorei a entender isso, viu? Pois é. Porque foi só em 2012 que eu dei meu primeiro passo. Ou seja, tem 2012 para A gente 24. tá em 2024. Dá Só não é 24. boa de matemática. Dá 12 anos. Dá 12 anos. Dá 12 anos. Então tem pouco tempo ainda, 12 anos na política. Mas quando eu entendi que a gente poderia fazer a diferença, sabe que eu não queria ir para política? Eu acho que muitas mulheres pensam assim. Eu não queria porque quando eu assistia às questões da política, o cenário, via aqueles políticos com mentira, com enganação, roubando a sociedade, roubando a população. Ai, dá Eu revolta. não quero isso para mim, eu dizia, porque eu não quero que me olhem como uma ladra, como uma Olha. mentirosa, como uma enganadora. Só que isso tá dentro das pessoas e aí é que tá o mal, porque aí você vira as costas pra política e eles ficam à vontade. Pronto, aí domina Pra o que já tá fazer dominado. exatamente o que eles Aí querem eles se prejudicar a Exatamente. população. Veja. Quando eu entendi isso, peraí, eu vou. Peraí que eu vou fazer. Eu vou. Eu tô aqui. Vocês Eu vão ter quero que me ver. engolir. Mas é verdade, veja como essa questão cultural ela é muito forte, forte. né? Porque a gente vem de todo um sistema patriarcal, né? Então, essas barreiras estruturais e culturais que fazem com que a mulher, muitas mulheres ainda pensem, isso aqui não é pra mim não, isso aqui... É porque isso já foi arraigado na sua mente, né? Então você não tem, existe esse ranço cultural que é muito forte. E a intenção é que persista, que é pra você não entender mesmo, entendeu? Então assim, bora buscar o conhecimento, bora aproveitar essas duas belezuras aqui pra vocês entenderem que realmente a mulher, ela pode estar onde ela quiser estar, inclusive na política. E quando vocês colocaram aqui que tudo passa pela política, é tudo mesmo. É porque é mais fácil, quando a gente não entende, quando a gente não tem o conhecimento, é mais fácil dizer, isso aqui não é pra mim não, é política, ixi, tô fora, né? Vocês já devem ter ouvido muito isso. Então, essas barreiras estruturais e culturais que ainda persistem, vocês sentem na pele, né, Raquel? Sim. Inclusive, Karine, é importante frisar que esse direito, como você fala, de ser o que ela quiser, é justamente aquilo que a gente estava falando, de poder de autodeterminação, inclusive dela não participar. Exatamente, né? você não é obrigada. Reconhecer como uma dona de casa e eu vou querer continuar sendo uma dona de Sim. casa. Mas aquelas que se identificam como mulheres, né, que devem participar do processo político, essas sim têm que ser levantadas, acredito que são levantadas até por Deus, né, por uma Com visão certeza. cristã, para que faça a diferença, né, e não sejam vistas, né, como mulheres que estão ali só acompanhando seus maridos na política e que realmente ela tenham sensibilidade para políticas públicas voltadas para o bem-estar social das pessoas e tome para si essas responsabilidades. Eu acredito muito nisso. Raquel, e quando você diz isso, é real, Karine. Quem tem fé vai compreender o que a Raquel falou e o que eu vou falar. Quando Deus quer que você tenha um traçado para você, porque a Bíblia diz que os homens podem fazer seus planos, nós somos seres inteligentes, fazemos nossos planos, planejamento de vida, mas a resposta final vem de Deus. Então você faz e às vezes não dá certo. Poxa, não deu certo, eu fiz tudo certo. Às vezes é ele lá, não é isso não, mas deixa ela pensar que deixa. Aí, né? Porque tem um tempo certo para todas as pra coisas. tudo, né? Comigo, eu tenho certeza que foi isso, que com quem tem fé vai entender, que eu fugi demais do cenário político, da política. Quando chegava a época de filiação, eu desligava meu telefone, porque eu não queria nem um convite. Sim. Então, Veja. viu quando Deus tem algo para você? Eu não corri atrás da política para ser. Ela correu para mim, ou seja, devia haver um plano além do meu. Um sentido. O meu tava muito. Meu plano tava. Não era esse. Mas o de Deus eu quero estar escolhida para participar desse negócio aqui.
o olhar dele é Eu também diferente. estou tentando entender o que é que Deus quer. Mas você vai entender logo. Vai entender na hora certa. Tem a hora certa. Porque justamente eu estava participando desses movimentos de paridade, de gênero, para que outras participassem. Eu estava ali mais pela política indireta, né, participando. E daí em 2022 surgiu o convite, né, para eu sair como candidata a deputada estadual. Eu digo, peraí, como é que eu falo sobre esses assuntos e quando sou chamada não participo? Vou participar. Já faço política indireta de outras formas e vou aí participar. Viu qual foi o pretexto dele lá? Usou a questão para você ir para lá, dos movimentos, você achando que estava indo lá, né? Isso, e aí depois ele agora é aqui. Aí você, peraí, se eu tô fazendo isso é contraditório eu não tomar uma linha de frente nesse sentido. É verdade. Planejamento de lá, aí que acaba dando certo por cá, né? Perfeito. É perfeito mesmo. É perfeito. Deus é perfeito. E eu gosto muito do que a ministra Eliana Calmon fala nas palestras dela, né? Dessa questão de você reconhecer as diferenças de mulheres, né? Reconhecer que aquela que quer ficar dona de casa permaneça, aquela que quer participar do pleito, que ela participe. Aquela que quer empreender, aquela que quer empreenda, né? E que a gente possa estimular a participação daquelas que querem participar e desestimular essa discriminação, né? Porque a ONU Mulher foi criada em 2010, mas a gente está lutando agora também mais pela discriminação contra as mulheres, né? Não mais por uma igualdade de gênero, mas para que essas mulheres não sofram discriminação e isso as impeça de participar do pleito. Entendeu? E é um tema, assim, que a gente comentou ali, que é, assim, altíssimo, né? A gente tem que falar dessa questão da violência de gênero na política, porque vocês sentem na pele isso o tempo todo, né? Eu sinto na pele, já senti algumas vezes. Conta aí um casinho, não precisa citar nomes, mas... Não precisa citar nomes não, porque principalmente nesse período é bem complicado citar nomes. Mas eu fico imaginando o cenário, como é que deve ser, por isso que muitas têm medo, né? Exato. E outra coisa que eu já falando dessa violência política sem citar nomes, quero já avisar, por exemplo, aos homens, né, que estão... Aos levinhos. Os levinhos, vamos ficar leve, né? Pesado não. Não, é que eles não se preocupem que toda essa movimentação, essa evolução de espaços para as mulheres em todos os setores, não é as mulheres querendo tomar o lugar dos espaços dos homens de jeito nenhum. Ela quer o espaço que é dela, que não tinha surgido porque houve muita repressão, sim, houve muitos não havia compreensão, somente aquelas mais ousadas conseguiam, então eram muito poucas, né? Mas ninguém quer o espaço do homem, pelo contrário, nós queremos estar lado a lado com os homens, dividindo o conhecimento, a cultura, a experiência, fazendo com que as coisas aconteçam de verdade, né? Agora, sobre a violência política, ela é fato e vem exatamente dessa questão cultural do machismo, não tem como não falar, porque eles não percebem muitas vezes, eles não se sentem e não se veem machistas, eles não se veem nem se sentem, mas carregam essa cultura, tá? E não é clichê essa história que eles também não gostam de ouvir sobre esses assuntos. Eu não aguento essas mulheres falando isso, mas não é, por exemplo, quando um homem está falando, é impressionante, quando o homem está falando no microfone e tal, você pode perceber, ninguém interrompe, todo mundo para escutar. Quando a mulher começa a falar, desenvolver o pensamento, já vem uma interrupção, uma fala, alguma coisa assim, que é como se, é uma mulher que está falando, deixa eu falar isso aqui. Bem isso. Isso quando a gente não tem microfone desligado, que eu já tudo que eu tô dizendo, eu já passei, tá? Imagina. Já senti na pele, de verdade. E aí, muitas vezes, e também... achar até como ouvindo coisas lá, ouvindo coisas, por exemplo, do tipo que eu sou muito inquieta mesmo, não tenho receio de nada, vou e falo, aí tá nervosa. Ai, meu Deus, detesto. Não tomou remédio hoje. Ai, isso, gente, isso é violência. É verdade. Isso é violência no ambiente de trabalho, é violência política, porque golpe no ambiente baixo, parlamentar, é golpe baixo para desestabilizar o emocional da mulher. Porque você tá vendo que ela é nervosa mesmo? Viu que ela é nervosa, tá? Calma. Aí você não vê isso um homem falando você do veja, outro né, homem. Karine, que
a doutora Emília já ocupa um cargo Sim, eletivo. sim. Imagine para as mulheres que querem entrar, é. né? Olha como é difícil. Muitas são Assustador. filiadas nos partidos, mas elas não são candidatas ou não se elegem. Por que isso, né? Precisa se repensar sobre isso. E a gente tá falando de coisinhas leves, viu? Porque tem Leves. crimes, Não. assassinatos. Quem não Perfeito. lembra da Marielle Franco, né? Perfeito. E eu tô falando de coisinhas leves, eu tô sendo contida, porque se eu colocar realmente os fatos em si, a identificação nesse período não é bom. Mas, Sim. por exemplo, gente que de repente você tá pronto, ao que você está discursando, você é um homem, você é um parlamentar, você está discursando, e eu tô aqui prestando atenção a você atentamente, que eu sou assim. Se tiver alguém falando, Prestar o meu atenção. olho tá em quem está falando. Sim. Até por uma questão Respeito, de educação, de respeito, né? Aí, aí no microfone, né? O que é que a vereadora está com esse olhar para mim? A Ensinando. fulana, que é a esposa, não vai gostar. Isso no microfone, gente. O que é que você Olha, acha? não, Isso aí é é de difícil. péssimo tom, né? Porque quando você estava olhando, estava Desrespeito, né, Emília? Desrespeito total. Não falaria isso se fosse um homem prestando atenção. Não, jamais. Então veja o que é que a gente enfrenta, e é como você disse, isso é bem pequeno perto de outras, coisas. E bem pequeno perto do que a gente passou, e até vai contendo para que não se espantem, mulheres. Não se espantem, levinhas. Venham Sejam leoas, Leoas. né? Lutem pelos seus direitos, pelo que vocês querem, né? Porque, como você colocou e bem colocado, você não é obrigada a entrar na política se você não quiser. O que a gente quer é que você conheça, que você entenda, que você tenha informação, até para poder votar conscientemente. Pronto, perfeito. Né? Porque assim, não quero ser vereadora, não quero ser deputada, não quero ser... Ninguém Mas eu tá quero aqui. escolher bem. Exatamente. E aí? Isso aqui é o que eu falo. É vocação, é talento, é vontade. Pra tudo na vida. Eu quero ser médico, quero ser advogado, quero ser professora. Não importa, entende? Você vai atrás do que você quer. Agora, que a gente tem que entender o mínimo de política, porque política faz parte da vida, Com está em certeza. tudo que é canto, como a qualidade de vida, como o bem-estar, como a felicidade está em tudo, a política está em tudo. Em Então, tudo mesmo. né, você tem que ter consciência, é só isso. Você não tá, a gente não tá aqui fazendo mulheres, vocês têm que se candidatar. Não, a gente tá dizendo mulheres, vocês precisam conhecer, vocês precisam entender, Se conhecer, que é a pra primeira saber, coisa, é a né? Primeira coisa, é. que até isso a gente tem dificuldade. E olha, Karine, e uma mulher, Raquel, também não julgar a outra porque ela não quer ir. De repente é aquela mulher que diz, gente, eu amo estar na minha casa, eu tenho condição de cuidar da minha casa, Sim. de cuidar dos meus filhos, eu gosto da decoração. talento. É um Sim. talento. E se ela pode, ela deseja e ela gosta, que seja Ela é feliz. assim, Sim, é desse jeito. perfeito. Mas as informações devem chegar para que ela, na Devem hora da chegar. De escolha... votar, que é o que é a nossa arma que a gente tem, né? a única, Pagar pra viu? ver. É a única. A porque única. É isso. Então aqui não é só... Veja que a questão ela é muito mais ampla. Não é só sobre representatividade. É sobre o desenvolvimento de uma sociedade mais justa. Sabe? Você não quer uma sociedade mais justa? Então é sobre isso. Não é como Emília colocou aqui. Não é só questão de mulher quer tomar o lugar do homem, mulher quer estar em todo... Não é isso. A sociedade é construída por quem? Homens e mulheres. E o Entende? direito regula Né? a vida em sociedade, Exato. né, Karine? Então, é um novo combinado. Se as mulheres querem participar da política, a luta de direitos veio justamente por isso. Se no passado elas não queriam, hoje elas querem. Então, a luta por direitos, o direito é mutável, né? E se há essa busca por paridade, de igualdade e de direitos e obrigações, que é essa paridade de gênero? É justamente a busca, né, para o equilíbrio. Se houve uma história em que as mulheres não participavam, para haver esse equilíbrio, precisa haver ações afirmativas, como Emília falou sobre as cotas, políticas públicas voltadas a esse incentivo e proteção, porque não basta incentivar, mas tem que proteger, justamente porque existe na prática a violência política, né? Ela que já tem cargo eletivo, já sofreu, provavelmente, aqui Com são certeza. Todos os dias. São É exemplos assim, né? do que ela viveu, ou de que ouviu de Oh. outras colegas que ocupam também cargos eletivos que deve ter ouvido falar. E imagine essas mulheres que querem participar do pleito. Então a sensação é que existe um teto de vidro onde as mulheres conseguem chegar até certo ponto e
desse ponto em diante elas não conseguem alcançar, não ir além daquilo, né? Imagine, eu percebo, por exemplo, você está numa campanha eleitoral de prefeita, os desafios e as barreiras que você deve estar enfrentando com isso, né? Tô no olho do furacão, entendeu? Tô no olho do furacão, sendo monitorada, cada passo, fala, cada vírgula, aí vem os entendimentos que querem, você diz uma coisa, distorce totalmente, e, gente, eu não falei isso, você vê uma manchete que não tem nada a ver com conteúdo, e a manchete já é uma ofensa, porque você não falou nada daquilo, você não disse, mas é dito, e é como se fosse aquilo, entende? Então é muita coisa que a mulher... Pra desestimular mesmo. A intenção é essa, né? Então assim, veja, o que vocês podem fazer? Vocês que têm vontade, né, de seguir essa carreira, têm vontade de servir nesse sentido da política, não temam. Medinho todo mundo vai ter. Vai com medo mesmo. O que você precisa? Ambiente. Se junte às mulheres que estão ali no mesmo propósito, porque aí vem a coragem, né? Quando vocês falam, olhe, estamos aqui, vamos ajudar umas às outras, nós podemos, nós conseguimos, é pra tudo, não é só na política. E às vezes você não precisa participar diretamente sendo candidata, mas você pode apoiar mulheres, né? Exatamente. Isso já é uma evolução. Como você fazia lá, indiretamente, que você estava contando, né? Que já existia aí um movimento. E outra coisa, Karine, que é muito difícil, né? Porque às vezes a mulher só quer votar em um homem, que acha que ele é mais forte, ele é mais capaz. Tá aqui, ó. Olha, quer ver? Gente que, por exemplo, se candidatou e depois retirou a candidatura ou não trabalhou em prol da sua candidatura para apoiar um candidato homem. Porque não, já que ia fazer isso, por que não foi apoiar uma candidata mulher? Pra você ver como tá arraigado aqui, ó, embutido lá nas profundezas do cérebro. E mais, quer ver, olha a importância da mulher nos espaços de poder. Por exemplo, eu me lembrei de um projeto meu, de um dos projetos meus, que hoje já não é projeto, já é lei, que ele evita que um homem seja nomeado por cargo de comissão caso ele tenha alguma sentença condenatória que foi de violência contra a mulher. Então, por exemplo, se foi julgado, condenado por violência doméstica, por violência à mulher, ele não vai poder ser nomeado por um cargo de comissão, já para conter a violência. Quem é que ia ter essa visão, esse olhar, se não fosse uma parlamentar mulher, por exemplo? Exatamente. Entendeu? E hoje existe o julgamento com perspectiva de gênero, né? Hoje o CNJ, por exemplo, fez também o equilíbrio da paridade dentro, né, do próprio órgão. Então, que os partidos políticos também tenham esse olhar, né, de colocar nas listas já uma lista mais equilibrada, né, de mulheres, não só os 30%, é o mínimo que a legislação prevê, né, o direito antidiscriminatório, chamado direito antidiscriminatório. E essa questão das fraudes às cotas eleitorais foi importante você ter falado, mas que haja realmente esse avanço para que haja realmente um equilíbrio nessas listas dos registros de candidaturas, né? Exatamente. E falando em avanços, né, a gente lembra aqui, claro, de conquistas, né, desses movimentos feministas que são muito importantes, como a Lei Maria da Penha, que foi uma conquista, a Lei do Feminicídio, que foi outra conquista, mas veja quanta luta. E são coisas que partiram das mulheres. É onde eu quero chegar. Vocês fazem políticas específicas. Isso é um ponto muito favorável. Não é só, porque mulher. Gente, a mulher ela vai olhar para onde? Para as mulheres, as necessidades específicas. Não é que só vai trabalhar para a mulher, não. Ela vai olhar o tempo todo. Mas ela conhece as necessidades específicas. Exatamente. Ela sabe, por exemplo, agora mesmo, nesse momento, né, de pré-candidatura, isso a gente pode falar aqui com tranquilidade, mas é o olhar da mulher. Uma das coisas que eu tenho mais batido como solução para os problemas, inclusive, das famílias, das mães, são as creches, que há um déficit enorme de pelo menos 2.300 crianças na fila, na fila de espera, mas isso é registrado, mas são muito mais crianças. Aí, esse olhar de insistir nisso, né? Porque quando uma mãe não pode deixar seu filho na creche, ela não consegue trabalhar. Já mexe com o rendimento, a economia daquela casa. E mexe com o social, que a criança deixa de estar se socializando na creche, sendo trabalhada a sua coordenação motora, né? E olha quanto problema é gerado
por causa dessa vaga que não está existindo. Quem é que sabe disso como ninguém? A Mães. mulher, a mãe. Mães. Exatamente. Né? Que Famílias sofrem na pele. sofrem na Pele. Gente, não é querendo defender. E é assim, bom que a gente deixe claro mesmo. Como você colocou, não estamos querendo pegar lugar de ninguém, sabe? É uma questão mesmo de direitos, de uma sociedade mais justa mesmo, de desenvolvimento. Vamos nos unir. A gente tá falando de união. A gente não tá falando de separar. Mulher de um lado, homem do outro, né? É todos juntos pegando aqui nas mãos. Qual é o objetivo maior? Não é o desenvolvimento da comunidade, da sociedade? Perfeito. Né? Outra coisa, Karine, que você tinha falado em algum ponto, que é, por exemplo, e aí é um recorte, na verdade, a mulher também tem que trabalhar dentro dela, que a outra mulher não é concorrente dela. Porque tem isso. Nos espaços de o machismo é tão forte que afeta a gente. Isso, nos espaços de trabalho, nos espaços... Porque, na verdade, a gente trabalha uma questão de sororidade, de união. Fala tanto na prática. Não pratica. Né? Então isso também afasta as mulheres que querem chegar. Porque se que união é essa? Venham mulheres, venha. Quando chega é um trabalho contra essa, contra aquela. Não pode, tem que chegar, somar mesmo. Porque se você somar aquela daqui que vai entrar, a outra depois vai entrar, depois pode ser sua vez. Ainda tem essa. Veja como a luta é grande. A luta é muito grande, gente. Porque a gente tem todo o patriarcado aí já, né, estabelecido e tal. Você vê que não acontece com os homens essa questão. Não, eles são super unidos, levinhas. Os espaços de poder, inclusive. A gente tem que aprender, a gente tem que se unir, né, porque ainda tem essa, além de lutar contra todo esse sistema, ele é tão forte, que as mulheres ainda ficam contra as mulheres, veja, né? Mas isso é fruto justamente dessa alienação toda que a gente, esse silêncio todo que a gente vem sendo submetida, né? Séculos. Isso muda de estado para estado, né? Por exemplo, no Brasil, você viu que a previsão expressa para a participação política da mulher aconteceu com o Código Eleitoral Provisório de 1932. Já na Arábia Saudita foi agora, 2015. Olha, gente, você já imaginou isso? É a luta de cada país para o enfrentamento às discriminações, né? Então, é antigo, 32 parece tão antigo e nem é tão antigo assim, né? Mas você veja, a mulher... Esqueci o que ia dizer. É assim mesmo, daqui a pouco ela lembra. Eu faço direto isso, gente. Já a Nova Zelândia foi em 1891, então assim, você vê que há avanços e retrocessos. Eu falo memória de peixe. Da cultura, né? É muita coisa. Porque você sabe que mulher fala demais, né? Vamos combinar. Tagarela é mulher, né? Gosta de falar. A gente se perde no que tá falando. É muito eu faço isso. Mas eu vou lembrar em algum momento. Aí você, olha, lembrou? Tá vendo? Aí quando eu lembrar, eu faço vocês duas se calarem pra não fugir de novo. Aproveitando aqui pra mandar um beijo pra Fernanda Petrarca. Ela é professora de Sociologia da Universidade Federal de Sergipe, coordenadora do Laboratório de Estudos do Poder e da Política da UFES. Ela estaria aqui conosco hoje. Infelizmente, surgiu um imprevisto. Ela não pôde vir, lamentavelmente. Mas, Fernanda, um grande beijo no seu coração. Fez falta aqui, né, mulheres? Um abraço também pra Fernanda. Um abraço, Fernanda. Tá fazendo falta, ia ser maravilhoso, mas a gente vai ter outras oportunidades virão. Lembra? Tá vendo? Ótimo, já foi tão rápido. Falando de coisas antigas que não são tão antigas assim, porque são 90 anos, né? De 32 para 24, mas tem outra coisa que é um absurdo e é antiga e ainda a gente está enfrentando, que é a questão da diferença, você já falou, Karine, da diferença salarial. Que as mulheres dói, ainda viu? Diga aí! Como é que pode? Uma Constituição de 88 que diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Só com muita luta. Muita luta mesmo. É um absurdo isso, a gente vê demais. A gente tá ali exercendo o mesmo cargo, a mesma função. E competente da mesma forma. E desculpe aí, às vezes até mais. E eficiente. É por isso que eu sou contra esse discurso de meritocracia. Fala sério. Vou falar porque, na verdade, essa mulher não é tão capaz, não é tão inteligente. Às vezes fala sobre isso. Esse discurso existe por detrás dos bastidores da luta de mulheres. E eu sou contra esse discurso. Porque, na verdade, esse discurso quer diminuir a luta, né, diminuir as ações afirmativas e as políticas públicas de incentivo e proteção às mulheres na participação política, né, Emília? Com certeza.
Olha quanta luta, Levinha. São muito. Mas olha. Mas é tudo levinho. Vocês são capazes. A mulher tem uma força extraordinária. Mas tem mesmo. Voltando aqui da questão das peculiaridades do feminino, a gente sabe que a gente tem. Assim como os homens têm as peculiaridades deles, que a gente sabe, né? A gente entende e a gente confirma isso aqui. As mulheres também têm. Sim. Tem assuntos que as mulheres têm um traquejo maior. Ela lida melhor. Ela dá uma maior atenção a determinadas questões. Vocês veem isso no dia a dia, Sim, né? sim, com certeza. Uma das coisas que eu acho que diferencia muito a mulher do homem é exatamente a sensibilidade dela, o olhar de sensibilidade que ela traz consigo. A inteligência da mulher vem muito da inteligência sensitiva, né? Isso dá um diferencial muito grande. Como é que a gente consegue fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo e faz bem? Eles não. E muitas vezes eles não, né? Pode ser que um ou outro faça, mas não faz. Eles são mais focados quando estou fazendo aquilo, só sabe fazer aquilo. A gente faz isso e não perde o controle das coisas. Isso já é uma inteligência, já é uma coisa diferenciada. E a mulher, até dentro de casa, ela tem um poder de influência sobre o marido muito grande. Né? Quem nunca ouviu esse ditado, né? Quando a mulher quer, olha, quem nunca ouviu? Mas é porque a gente tem um poder de conversar, essa questão da sensibilidade, né? Não é gritar, não é brigar. A gente tem todo um jeitinho de conseguir as coisas da melhor maneira possível, da maneira mais leve, né? Um fato que eu lembrei aqui. Sim. E se tratando ainda de violência política, Sim. que são vários tipos de vários violência tipos. política. Por exemplo, olha só como é complicado para a mulher no cenário da política, seja nos parlamentos brasileiros, né, Congresso, Senado, a mulher que chega muito jovem, ela passa por assédio, Olha, tem isso. Ela passa por assédio, mas a gente não tenha dúvida disso. E ela sofre com isso, e não é fácil para ela, né? Que ela está no ambiente de trabalho dela, não é um ambiente para isso, mas ela passa por isso no ambiente político. E eu sei que em outros ambientes de trabalho também. Sim. Se a mulher for uma mulher for madura, for uma mulher idosa, quem sabe, mas ainda Sim, atuante. trabalhando. Aí no espaço tem até um comercial assim que eu até joguei recentemente na Câmara, mostrando que é a Camila Pitanga que mostra. Sim. Então quando aí aparece aquela parlamentar mais madura, já idosa, mais firme ali. Sim. O que essa mulher tá fazendo aqui? Essa velha devia estar no asilo. Olha. Alguém diz isso com homem? Esse velho devia estar no asilo. Vendo? Isso no ambiente político acontece muito. Isso é violência política, né? Ou seja, se ela é nova, se ela é idosa, se ela é madura, se ela Impressionante. for... Tá. Aquela beleza dela não é a beleza que alguém imagina aí. Recebe apelidos, sabe? Então, tudo isso ela tem que superar. Supere, Levinha. E colocar as coisas em ordem, seja em que ambiente for, mas se a gente tá falando do ambiente político, é basicamente Exatamente. desse jeito. Porque isso acontece em todos os lugares no dia a dia, né? Com a mulher, tudo. Se ganhou peso, tá gorda. Se tá magra, tá magra demais. Isso. Nunca você tá... Ninguém tá satisfeito. Se você faz, tá errado. Se você não fez, também tá errado. Aqui, eu não sei se já aconteceu com você, mas tem dias, viu, Karine? Não sei se já aconteceu com você também. Mas tem dias que acontece assim, no mesmo dia eu escuto, olha, como você tá mais forte, mais gordinha agora, né? Aí eu já tinha acabado de ouvir que eu tava magrinha, já de outro setor. Gente. Olha como você tá magrinha, ficou ótima. Olha, não gosto. No mesmo dia, aí eu falo. No mesmo dia, trabalha mesmo. Gente, aí eu sou mesmo o quê? Eu sou gorda, eu sou magra, já ouvi de tudo hoje. Então você tem que saber quem você é, como você está. O autoconhecimento. Pra não ser contaminada com essas falas nesses ambientes. Você tem que passar por que um homem não passa. Um crivo Não. emocional, Mas é bom isso daí. um crivo intelectual e ainda um crivo de estar bem consigo mesmo, porque senão... Eu tô dizendo que foi bom assim, você, por exemplo, no mesmo dia ouvir, porque você já vê logo que não tem fundamento. Que não tem fundamento. Né? Então, Porque se um diz uma coisa, outro diz outra na mesma hora, Se no mesmo você, dia. Karine, em períodos diferentes. Aí você fica Um momento pensando. você tá mais magra, outro momento você tá mais gordinha, mais cheinha. Mas no mesmo dia. No mesmo dia você vê. Aí você diz, gente, tá tudo fora de ordem. Na tá. cabeça Aqui, dele. ó, deixa falar, deixa que diga, que pense, que fale. Né? Verdade. Porque veja, gente, a luta é grande. A gente fica toda hora, a gente volta pra palavra luta, porque é de fato luta. Mas não é pra amedrontar. Não. É pra deixar você pra consciente, preparar. né? Isso. E preparar. Isso. Porque é tudo um preparo. Eu acho que essa questão de se autoconhecer, ela vem em primeiro lugar,
né? Porque você primeiro tem que saber o que você quer, quem você é, pra depois você partir pra cima, né? Mas no tudo que a gente tá falando aqui, e o assunto dirigido à política, as mulheres todas devem se envolver. Como você bem disse, participando dos cenários, ou nos bastidores, ou como cidadãs. Isso, Ou como cidadãs. Como cidadãs tem que estar muito ligada, muito esperta, para saber na hora certa. Pra fazer a melhor escolha, Para fazer a melhor escolha. E se aquela escolha que a pessoa fez depois não se confirmou como uma boa escolha, você já corta. Já tira da lista. Já tira da lista. Exatamente. Eu digo sempre que quando um político entra... Faz o controle social, né? Quando o político entra, né, se ele foi eleito, se ele foi escolhido, ele já entra com aviso prévio de 4 anos, né? De 4 anos. Outra, no Senado é diferente, mas de 4 anos. Ou seja, tá com aviso prévio o tempo todo. O quê? Ele vai ser julgado pelo povo, pelo eleitor, né? Pelo votante. E dali para frente, ele talvez não continue, se ele for bem analisado, né? Não deve continuar se não for bom. Se for bom e achar que deve continuar, o eleitor que diz. Exatamente. A gente falou muito assim, de dados, né, em nível nacional, mostrando dados do Senado, da Câmara, dessa questão da baixa representatividade. E aqui em Sergipe, não só em Sergipe, mas em todos os estados, né, acompanham essa mesma linha. A mesma linha. Né? Vem baixo, devagar, nessa lentidão. Aí né? olha para o seu cenário da justiça. As mulheres estão... As juízas e juízes, em termos de números, são bem equacionados, digamos assim. Na própria OAB também tem a presença muito feminina já também nos espaços, né, com campanhas. Teve a luta da paridade para o quinto constitucional. Perfeito. Né? Então, onde a mulher pode realmente, quando ela não é necessária ser escolhida para o espaço público, ela chega, mas quando tem que passar pelo crivo, aí já começa a complicar. Sabe aquela história? Não gosto de mulher dentista, ela não tem força para arrancar o dente. Gente, a gente ainda ouve isso. De força. Pensava que era força, pensava que era técnica, um jeitinho, né? Diz. Então, isso aí. Como se existissem profissões de mulher. Gente, mas é isso que eu falo, veja. É mudar a estrutura milenar de uma sociedade. É fácil? Não é fácil. Não. Dentro dos espaços da política também, quando tem uma mulher política, pode anotar o que eu tô falando. Anote. É como... Levinho, anote aí. Pode anotar, sabe por quê? É sempre assim. Eles acham que sempre tem um homem comandando aquela mulher. Por mais que ela seja o que ela, sabe, descolada, sempre vai achando que é um marido, ou que é um amigo, Exatamente. Ou que é um colega, ou que é um chefe político que está no controle dos atos. Tá ali só de fachada. Até das falas dela. Verdade. Foi orientada, foi dita, e não é assim. Como se fôssemos um fantoche, né? Exatamente. Tem muito isso. Acho que vocês devem ouvir com muita frequência esse tipo de crítica. Tipo assim, tá ali, mas não é ela que tá ali, né? Você tá sabendo, né? É ela ali por trás, é fulano. É como se a mulher... meu Deus. Isso, é como logicamente, vai passar assim, pelo caráter da pessoa, Sim. pela personalidade, porque realmente tem mulheres e homens que são muito levados, né? Seja pelo um marido, por um amigo, por um pai, por uma mãe. Às vezes é muito conduzida, mas aí é a personalidade daquela pessoa, mas não significa que a mulher que tá ali seja conduzida ou fantoche. Como Exatamente. A gente sabe, claro. Assim, é por isso que eu falo da importância de você ler mais, de você conhecer mais, porque há casos e casos em todo o planeta. Perfeito. Então, tem mulher que é assim, que tá ali só porque colocaram e por trás tem, né, toda a questão de homens. Tem, claro que tem, né? Tipo assim, é só você fuçar, Levinha, um pouquinho assim a história dos candidatos. Isso né? É o segredo de Porque tudo. Você vai ver, por exemplo, você vai pegar a história de Emília, você vai ver o que a Emília... A trajetória dela toda, de onde veio, de onde começou, o que tem feito. Nem não, aí você vai pegar Raquel, aí você vai ver que Raquel tem uma história com a igreja, com a comunidade dela, já servia, entende? Então é uma coisa que faz porque gosta, porque quer. Não é alguém que nunca atuou nada na política, nunca fez bulhufas, nunca mostrou interesse e de repente surge. Aí você vai. Aí tem que passar por esse conhecimento que você falou. Você tem que conhecer. Tem que conhecer, tem que pesquisar, tem que ver como é que foi. Até porque aí vai fazer parte da. Olha, é assim. Quando da você melhor escolhe, escolha. É um exemplo que eu dou. Quando você escolhe, vou escolher fulano para me casar.
E se não der certo, o prejuízo é seu, talvez se tiver filho, de seus filhos, mas não é da sociedade. Até sabe, que repercute, dependendo, né? Mas quando você vai fazer a escolha de uma pessoa pública que vai ser seu representante na voz, no voto, nos parlamentos ou no executivo, aí é prejuízo para todo mundo. Ou seja, olha que escolha. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Não vai ser só um prejuízo para mim, de jeito nenhum vai ser para uma cidade, para um estado, para um país. Né? Gente, tá vendo? Olha, me arrepio, viu? Eu me arrepio, porque assim, a gente vê a potência, né? A mulher é capaz, essa questão de inovação na gestão pública. Tem casos e casos, exemplos e exemplos de mulheres fortes, né? Que fizeram diferente. Que em momentos de crise, inclusive, fizeram toda a diferença na história. É impressionante, eu admiro demais as ações das mulheres vocacionadas, determinadas, daquelas que não se deixam levar simplesmente, né? Eu digo sempre, Raquel, a gente tem que estar ouvindo sempre uma ao outro, uma a outra, para errar menos, porque eu aprendendo um pouco mais, eu vou errar menos, mas eu vou errar. Claro, a gente é humano, né? Com certeza. Eu posso aprender com o erro de Raquel, aí já vai ser bom para mim, que não foi com o meu. Já não vou por aqui. Não vou por aqui, né? Sim. Aí se eu for inteligente, eu vou aprender com o erro das outras pessoas. Exato. Mas se eu não for tão inteligente, e isso é natural também da imperfeição do ser humano, eu vou ter os meus erros, mas se eu puder errar menos, é melhor. Isso é importante. Fica mais leve, né? Gente, dói menos, né? Raquel, eu queria que você falasse um pouquinho, porque a Emília falou aqui da trajetória dela toda, de como começou como defensora, né, e tal. Quando foi que você percebeu que você tinha essa vocação, essa vontade para entrar nesse universo da política? Então, é como a gente falou ali nos bastidores, né? Sim. Eu comecei muito servindo, né, na igreja, praticando ações sociais, e sempre gostei disso. E aí sempre me envolvi também na advocacia. Eu tenho 18 anos de advocacia, e a minha advocacia sempre foi voltada a pessoas vulneráveis, pessoas mais, né, de classe baixa. E aí eu fui me identificando com pautas de vulneráveis, com pauta de mulheres, né, com pautas de pessoas com deficiência. Hoje eu estou como vice-presidente da Pestalozzi, que é uma associação que a gente está trazendo aqui para Aracaju, que é uma novidade também. É uma instituição semelhante ao trabalho que faz a APAI, mas no Brasil ela tem, em vários estados ela tem 100 anos, e a gente está trazendo essa instituição para cá. Então eu sempre me envolvo com questões sociais. E em 2022 veio o convite, né, para a gente sair como candidata a deputada estadual. E eu já vinha de movimentos de paridade, né? Fui a Brasília, levar o protocolo para as listas, né? Do 5º Constitucional, né? A nossa Constituição prevê que 1/5 das cadeiras nos tribunais de justiça sejam ocupados por membros da advocacia e do Ministério Público. Então a gente vinha nessa luta para que as listas fossem meio a meio, né? Paritária. 3 mulheres e 3 homens, é uma lista sextupla. E aí eu levei lá o protocolo, assinei o protocolo e participei nesse mesmo ano de 2022. Então, quando eu fui convidada, eu vinha desses movimentos, de mulheres, dessa luta. Já existe todo um trajeto ali por trás. Exatamente. Então foi um convite que eu não me surpreendi, porque eu realmente não esperava. Eu não tinha pretensão política partidária. Sim. Mas e aí eu refleti comigo mesma. Falo tanto sobre como é que eu sou chamada, e não. Então vai que é necessário que meu nome esteja disposto para realmente fazer algo diferente aqui no estado de Sergipe. Olha, ela de fala, alguma forma. Aí veja as histórias, né? Porque eu tô aqui pensando em você, porque antes da Defensoria Pública, quando foi que despertou essa questão do servir? Bem antes. Olha, pronto. Se as mães forem atentas, olhando para os seus filhos pequenos, bebês, não, mas criança, depois adolescente, se você prestar atenção, você vai até saber mais ou menos o que é que seu filho vai ser. Verdade. Entendeu? Há sinais. Há sinais. A minha mãe foi que viu em mim uma advogada. E sabe o que eu vi em mim? Atenção, Levinha. Sabe o que eu vi em mim? Meu irmão mais velho, que já não está entre nós, ele fez vestibular e passou.
em odontologia, aí ele levava os amigos e as amigas para poder estudar, mexer naquelas coisas. E eu estava estudando para vestibular, não sabia direito o que ia fazer. Comecei a achar interessante aquilo. Fui fazer vestibular, meu primeiro vestibular para odontologia. Tá vendo? Eu não sabia ainda. A ver. Eu não estava me conhecendo, não sabia de nada. Também, nesse período, a gente é tão novinha ainda. É muita imaturidade ainda, mas viu? a mãe atenta. Aí eu fui fazer. Passava em qualquer curso, né? Fui reprovada. Passava em qualquer curso com a pontuação que eu fiz, mas não passava em odontologia. Certamente já era Deus dizendo. Minha filha não é aqui não. Faz um traçado pra vocês, eu vou deixar, mas não é por aí não. Aí faz um traçado tal. Aí eu fiquei revoltada, porque tinha estudado muito, tinha aberto mão de ir pras coisas, sabe? Passear e tal, pra passar no vestibular. Fiz muito ponto e não passei, E eu sempre com Deus ali, que minha mãe tinha ensinado desde criancinha, eu só venho da igreja também e tal. Aí minha mãe, minha filha, às vezes é porque não era o tempo, não era esse curso. Olha, minha mãe, não venha com essa história, não. Porque eu fiz minha parte todinha e sou reprovada. Que negócio, fiquei chateada. Aí ela fez assim, olha, sabe, eu vejo em você, talvez, eu vejo em você uma pessoa tão argumentadora, tão do contraponto. Os talentos, né? Vim em outros vestibulares, por que você não faz pra direito? Minha mãe, direito, eu, nada a ver. Minha mãe, diga aí. Diga, professor de mães, olha com seus filhos. Aí foi quando eu disse, olha, não vou fazer direito, eu vou fazer jornalismo, que era outra coisa que eu gostava muito, de escrever aquele negócio todo. Vou fazer. Aí ela, bom, eu vou respeitar, mas eu vejo em você uma pessoa no direito. Mesmo? Aí naquela época tinha a primeira opção, vestibular, e segunda opção. Aí eu preenchendo lá o formulário, que aí é de caneta, não é digital. É tudo diferente. É na fila. Abafa. Peguei essa época também. Aí eu fiz, olha, na hora de colocar a primeira opção, veio a voz da minha mãe. Aí eu mudei a ordem. Olha, botei direito, é Deus agindo. Aí mudei direito. Aí qual a explicação que você tem? Aí botei direito e botei jornalismo. Fui a 12ª aprovada em direito. Olha, tá vendo? Quem entendeu? Aí, gente, é isso. Aí minha mãe viu isso em mim. Depois me reclamava assim, dizia que eu me metia em confusão, que não era minha na escola. Que era quando eu via, Karine, por exemplo, alguém mexendo com o outro que era mais fraco. Sim. Aí, dentro da escola. Aí eu me metia, aí, por que você tá fazendo isso com ele? Tá entendeu? Por que você tá fazendo isso com ele? Não faço não. A briguenta da escola, olha. Tá bem nato, né? Ou seja, ela via isso e ainda brigava, dizia que eu me metia. Eu disse, minha mãe, a senhora acha certo eu deixar o menino lá, a sede de justiça, até apanhar, o menino apanhou e me metia em briga pra poder proteger o menino, sabe como é que é? E aí ela viu isso e repare realmente em que eu me tornei uma defensora pública que deixou, inclusive, a oportunidade de ter um emprego que tinha um salário muito bom para uma mãe que era de filhos pequenos, que vivia fazendo conta para pagar os boletos, e disse, não quero isso, ou seja, eu sabia. Olha, que coragem. Eu já sabia o que eu queria. Aí fui criticada. Sabia o que queria. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Sabia, e aí tive que brigar um pouquinho assim, brigar no sentido de convencer meu pai que era aquilo que eu queria, assim, mas isso é uma loucura. Você é pai de criança e com esse valor, e daí meu pai, eu quero isso. Mas que bom, né? Mas isso acontece muito porque quando a gente se conhece, sabe o que a gente quer, né? Então, não importa o que os outros dizem. Agora, na política já foi diferente. Olha. Eles tiveram que ficar me convencendo, que eu disse, não me porque não estava preparado ainda. Não quero ficar perto de ladrão. Olha a imagem, né? Olha a imagem que a gente tem. E essa imagem hoje eu tento desconstruir para as pessoas, porque elas precisam chegar para que os ladrões fujam, entendeu? E eles ocupem os espaços decentes da política para proteger a população. Gente, olha, eu tô aqui arrepiada. Sabe por quê? Porque Emília eu conheço de longa data, porque a nossa escola em televisão foi a extinta TV Cidade, que era afiliada à Rede TV. Então, naquela época, Emília tinha um programa chamado Questão de Direito. Foram 11 anos no ar. Exatamente. Olha, 11 anos no ar. Eu comecei o Viva Mais lá, na TV Cidade. Foram 2 anos lá e 12 na TV Atalaia. Então foram 14 anos de Viva Mais. Veja, é muito tempo para um programa local. A gente sabe das conquistas, né? Certeza. Então foi muita coisa. Eu fazia muitas reportagens para o Questão de Direito. Eu adorava, sabe? Eram muitas pautas interessantes. Então, assim, veja, que você falou que colocou a primeira opção
direito e a segunda jornalismo, porque você tem a Acabei comunicação. fazendo mais a comunicação também. Entende, Eu sou né? radialista. Vocês todas que gostam dos argumentos, mas vejam que vocês têm uma habilidade para comunicação. Você sente isso, Raquel? Aí, também? Raquel, e aí, olha pra onde Pouco, porque eu sempre fui um pouquinho Tímida, Tímida. mas hoje já fala. É. Olha, Raquel, e ainda fui, nessa história de comunicação e de direito, ainda fui defensora dentro do Tribunal do Júri por 20 anos, ou seja, no combate, Muito, porque júri é combate, é embate. pra você exatamente, defender, argumentação. Principalmente para defender o menor, que é o menos favorecido. Olha a menina lá, de trás, a Emília, defendendo na escola. Exatamente. Sim. Olha lá, Veja como você vem fala com nas essa brigas, Se né? transformou, né? Não, eu tô dizendo, ela estava lá atrás, Sim. defendendo o mais fraco, se tornou uma defensora, continuando defendendo os mais fracos. Perfeito. Entende? Ou seja, Veja se como a tá mãe tudo na infância, tá gente. tudo na Procure. infância. Tá tudo Verdade. na infância. E é impressionante isso. Ai, tô muito emocionada, muito feliz, viu, por esse episódio que já tá acabando, já tá chegando ao fim. Instante. Eu quero que vocês, cada um aí, deixem uma mensagem, né, para as mulheres, as levinhas, os levinhos também, porque os homens precisam dessa consciência. E eu acho que juntos a gente chega mais rápido a esse nível de consciência. Para que vocês que querem estar na política vão para a política. Para que vocês querem estar em outro lugar, vão para o lugar que vocês quiserem, mas façam com consciência. Quero uma mensagem sua e depois outra mensagem sua. Tá. Então, a minha é a seguinte, ó, aproveitando a Karine aqui, que é uma referência de muitas coisas boas, de muito crescimento, sabe, Karine? Aí eu vejo você hoje apresentando um programa chamado Vida Leve, que é o que todos nós tentamos ter todos os dias, né? Nas nossas profissões, nas nossas casas. E eu hoje te vejo muito mais leve que lá atrás. Que a Menina! tenho certeza disso. E eu tenho procurado ser mais leve em todos os ambientes, mesmo ambientes tão áridos, difíceis, como aqueles que eu convivo todos os dias, que não é fácil. Mas olha, o recado que eu deixo para as levinhas e levinhos é: procure praticar vida leve, mesmo de verdade, seja onde quer que você esteja. Nós precisamos encontrar com pessoas nas ruas, em casa, no trabalho, que tenha vida leve. É uma das coisas que eu mais peço. Eu faço bem assim, gente, eu não quero encontrar, eu quero gente perto de mim, gente leve. Poxa, quem gosta de ninguém pesado, pelo amor de Deus? Não, ninguém merece. Ninguém quer. No ambiente, A vida já é tão difícil, eu né? disse isso uma vez para juíza, juízas amigas, juízas às vezes que já tivemos alguns conflitos dentro do ambiente de sala de audiência. Eu faço, doutora, a pauta de uma sala de audiência criminal, que era onde eu atuei muito tempo, já é tão pesada, vamos ser leves. Olha você tratando aqui de vida leve, viu? É verdade. É uma necessidade muito grande. A necessidade Parabéns. humana. E eu deixo esse recado, humana. Vamos treinar, vamos buscar aprender, cada um aprenda. Com seus filhos, vamos ter vida leve. Nós precisamos disso por uma questão de saúde mental. Coisa linda! Raquel, seu recado. Eu quero só agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui dividindo esse espaço com Emília, que eu admiro muito, você, Karine, e deixar uma mensagem para o público, a população de Sergipe, né, que está chegando aí as eleições municipais. Tenha consciência, né, da luta das mulheres por espaços de poder. Não é uma luta só pelo poder, né? Entenda a luta de mulheres como uma luta de igualdade de oportunidades e dessa participação das mulheres para trazer pautas, né, sensíveis, né, como a Emília falou hoje, e que vocês estejam atentos a boas mulheres que estão na política e que são candidatas, e as que vocês não queiram ser candidatas, que façam boas escolhas para que a gente possa ter 4 anos aí pela frente com um governo realmente efetivo de bem-estar social para toda a comunidade. Tá vendo? É bem-estar. É qualidade de vida, é felicidade, é vida leve. Meninas, muito obrigada mais uma vez pela presença. Vou deixar aqui o Instagram das duas, para você que quiser conhecer mais o trabalho tanto da Emília quanto da Raquel. Acesse aqui o Instagram que está passando na sua tela. Quero aproveitar aqui também o espaço para agradecer as minhas parceiras Leônia Joias, aqui passando o Instagram na sua tela. Se você gosta aí, aprecia joias em ouro com preços justos, segue a Leônia, que tem muita coisa linda lá. Aproveita aí que tá chegando o dia dos namorados, viu? Segue também a Bruna da Estilo Você, que é quem me veste toda semana. Ó,
Beijo pras duas. Pedir pra você aquele apoio de sempre, fortaleça as nossas redes sociais, vai lá no Instagram, segue Vida Leve CI, vai lá se inscrever também no canal do YouTube, se você ainda não se inscreveu, vai, viu? Ativa o sininho para receber todas as notificações, vídeos novos todas as quartas-feiras. Então, Levinho, é isso, Levinha, é isso. Beijo grande, até o próximo episódio e vamos terminar com aquele brinde, né? Que eu não vi ninguém bebendo água aqui. Eu bebi quase tudo. Bebeu tudo? Quase tudo. Vida leve.